Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tema muito interessante. Judas era amigo de Jesus? Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, a nossa análise, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, deixa os seus comentários, nos ajude a transmitir, a levar a palavra de Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos fazer a análise de um texto, dois textos na verdade, mas vamos começar por um. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 50, mas nós vamos ler o 49 e o 50 para a gente contextualizar. O texto nos diz assim: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste então? Aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olha que texto interessante. O foco aqui é a palavra amigo, que Jesus disse assim, porém ele diz, amigo, que vieste? Vamos fazer uma análise aqui gramatical. A palavra amigo aqui no texto grego é hetaire, que na verdade é um substantivo. E quando Jesus usa essa expressão amigo, a gente vai falar assim, poxa, realmente Judas era amigo de Jesus. Agora vamos entender, essa palavra amigo aqui, como eu já disse, hetaire, no grego, que é um substantivo, significa alguém que se associa com seus próprios interesses. Alguém que se associa com seus próprios interesses. É um dos significados no grego. Agora vamos lá. Quando Jesus disse para ele assim, amigo, o que vieste? Então a palavra está dizendo assim que ele estava fazendo isso por algo que ele ia ser beneficiado. Então peraí, então Judas não era amigo de Jesus. Quando Jesus usou a palavra amigo, que significa alguém que se associa com seus próprios interesses, estava demonstrando quem era Jesus para Judas. Então, Jesus para Judas não era um amigo. Pastor, mas lá em João capítulo 15 e o versículo de número, deixa eu aqui ler para vocês, João capítulo 15 e o versículo de número 15, nos diz assim o texto: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A palavra amigo usado por Jesus lá é diferente da palavra amigo usado por Jesus aqui no Evangelho de João. A palavra amigos, e aqui está no plural, lá está no singular. A palavra amigos aqui em João é a palavra filos, que é um adjetivo que significa amigo verdadeiro. Então Jesus aqui em João está dizendo que os discípulos são seus verdadeiros amigos. Lá em Mateus, Jesus está falando especificamente para Judas. Retare, que significa aquele que se associa com os seus próprios interesses. Então Judas estava revelando para Jesus quem realmente Jesus era para ele. Um amigo? Não. Simplesmente ele estava usando Jesus, porque ali no contexto de Mateus, Judas estava indo para entregar Jesus. E o versículo que a gente leu anteriormente, obviamente ele deu um sinal, falou, aquele que eu beijar, esse vocês prendem. Ou seja, ele estava beijando Jesus como um sinal, falou, é esse daí que vocês vão prender. Então Jesus, quando chama ele de amigo, está dizendo assim, você está fazendo isso pelos seus próprios interesses. Então nós vemos aqui nessa análise linguística a diferença entre a palavra amigos em Mateus e em João. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre aquele que caminha com você realmente é seu amigo. Ele pode caminhar com você e te considerar um amigo, mas na jornada, no percurso, ele pode ser como Judas. Como assim, pastor? Aquele que se associa com seus próprios interesses.
Então, aqui nós vemos que para Judas, Jesus não era amigo dele. Então nós precisamos entender e compreender realmente quem é aqueles que estão caminhando conosco. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.